Enquanto você está aqui assistindo a este vídeo, neste exato momento, o Brasil está sendo desmontado peça por peça e a maioria das pessoas nem sequer percebe. Não estamos falando de um governo caindo ou de um escândalo de corrupção. Estamos falando de algo muito maior, muito mais perigoso. A perda sistemática da nossa soberania econômica, disfarçada de preocupação ambiental. E se você acha que isso não vai afetar a sua vida, o seu emprego, o preço da comida na sua mesa, então precisa urgentemente entender o que está acontecendo agora, em 2026, com o nosso país. Meu nome é Marcelo Rocha e há mais de 15 anos analiso geopolítica e economia internacional. Já vi muitos países serem manipulados, já vi muitas nações perderem sua autonomia, mas o que está acontecendo com o Brasil neste momento é de uma crueldade e de uma sofisticação que impressiona até os observadores mais experientes. Vamos entender juntos, com calma, sem pânico, mas também sem ilusões, o que realmente está em jogo. Vamos começar pelo acordo Mercosul-União Europeia. Em janeiro de 2026, houve celebrações, champanhe, discursos bonitos sobre parceria estratégica e cooperação mútua. Os jornais noticiaram como uma vitória histórica da diplomacia brasileira. 25 anos de negociações finalmente chegando a um resultado concreto. Mas enquanto os holofotes estavam ligados na cerimônia oficial, nos bastidores, em salas fechadas de Bruxelas e Washington, outro tipo de conversa estava acontecendo. Uma conversa sobre como garantir que esse acordo nunca se transformasse em independência real para o Brasil. Porque vejam bem, existe uma diferença fundamental entre um acordo comercial que beneficia ambas as partes de forma equilibrada e um acordo que serve apenas para manter um país na posição de fornecedor de matéria-prima barata. E o que os estrategistas europeus e americanos sabem muito bem é que o Brasil, com todo o seu potencial agrícola, com toda a sua capacidade industrial emergente, com seus recursos naturais incomparáveis, representa uma ameaça ao modelo de dominação econômica global que funciona há décadas. Então, em março de 2026, veio o golpe. Chamaram de Sistema de Bloqueio Satelital Instantâneo. Um nome técnico, asséptico, quase científico, mas na prática é uma arma econômica de destruição em massa. Sob o pretexto de combater o desmatamento na Amazônia, os Estados Unidos e a União Europeia implementaram sanções que atingem 40% das propriedades agrícolas brasileiras. 40%. Deixem isso afundar por um momento. A mecânica é simples e brutal. Qualquer produto agrícola cultivado num raio de 100 quilômetros das chamadas zonas disputadas da Amazônia fica automaticamente bloqueado nas bolsas internacionais. Não importa se aquela fazenda específica nunca derrubou uma única árvore. Não importa se o produtor tem todos os certificados ambientais em ordem. Não importa se ele planta na mesma terra há 3 gerações sem expandir 1 metro quadrado. Se está dentro do raio de 100 quilômetros, está bloqueado. Agora pensem bem no absurdo disso. A Amazônia brasileira cobre milhões de quilômetros quadrados. Um raio de 100 quilômetros a partir das zonas disputadas engloba uma área agrícola gigantesca, responsável por uma parte enorme da nossa produção de alimentos e commodities. Em apenas 2 meses após a implementação dessa medida, as exportações de soja e carne bovina brasileiras caíram 22%. 22% em 2 meses. Para terem uma ideia do impacto, isso representa bilhões de dólares em perdas, milhares de empregos destruídos, cadeias produtivas inteiras desestabilizadas. Mas aqui está a questão que ninguém está fazendo nas grandes mídias internacionais. Isso realmente salva a floresta? A resposta curta é não. A resposta longa é que isso nunca foi sobre salvar a floresta. Foi sempre sobre enfraquecer a agricultura brasileira para abrir espaço no mercado global para os produtores americanos e europeus, que, por sinal, recebem subsídios gigantescos de seus governos. Subsídios que, curiosamente, nunca são questionados quando se fala de livre mercado. Vejam a ironia perversa da situação. Os mesmos países que destruíram suas próprias florestas há séculos para desenvolver suas economias, que poluíram o planeta durante toda a Revolução Industrial sem nenhuma restrição, que até hoje são responsáveis pela maior parte das emissões históricas de carbono, esses mesmos países agora se apresentam como guardiões morais do meio ambiente e impõem regras sufocantes aos países em desenvolvimento. E não se enganem,
As consequências dessas sanções não ficam restritas aos fazendeiros ou às grandes empresas do agronegócio. Quando você destrói um setor tão importante da economia como o agrícola brasileiro, o efeito dominó é devastador. As cidades do interior que dependem da agricultura começam a entrar em colapso econômico. Pequenos comerciantes fecham as portas. O desemprego sobe. As pessoas migram para as grandes cidades já saturadas. Os preços dos alimentos aumentam porque a produção cai e a oferta diminui. E quem mais sofre? Como sempre, são as famílias mais pobres, aquelas que já gastam a maior parte da sua renda com alimentação. Mas o ataque não parou na agricultura, porque os estrategistas do império sabem que para realmente dominar um país você precisa controlar seu sistema financeiro. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Brasil começou a avançar na agenda de desdolarização junto com os outros países do BRICS. Vamos entender o contexto. Há décadas, o dólar americano funciona como a moeda de reserva global. Isso dá aos Estados Unidos um poder extraordinário. Eles podem imprimir dólares para financiar seus déficits. Podem impor sanções econômicas a qualquer país, simplesmente cortando seu acesso ao sistema financeiro baseado em dólares. E podem efetivamente controlar o comércio internacional. É um privilégio imenso, quase um superpoder econômico. Mas nos últimos anos, vários países começaram a questionar esse sistema. Por que devemos usar sempre o dólar? Por que não podemos comercializar entre nós usando nossas próprias moedas ou uma cesta de moedas diversificadas? O Brasil, junto com Rússia, Índia, China e África do Sul, começou a desenvolver mecanismos para fazer exatamente isso. Acordos bilaterais em moedas locais, sistemas de pagamento alternativos, discussões sobre uma possível moeda comum do BRICS. E a resposta de Washington foi imediata e implacável. 3 dos maiores bancos brasileiros tiveram suas contas correspondentes nos Estados Unidos congeladas. A acusação? Financiamento de crimes ambientais. Notem a elegância da jogada. Eles pegaram a questão ambiental, que já estava sendo usada para atacar nossa agricultura, e a transformaram também numa arma contra nosso sistema financeiro. Quando você congela as contas correspondentes de um banco, você basicamente o desconecta do sistema financeiro internacional. Esse banco não consegue mais processar pagamentos em dólares, não consegue mais facilitar comércio exterior, fica paralisado. E quando 3 dos maiores bancos do país enfrentam isso simultaneamente, o choque no sistema é brutal. Empresas que dependiam desses bancos para exportar e importar ficam na mão. Investidores estrangeiros entram em pânico. A confiança na economia despenca. E aqui está o verdadeiro objetivo dessa operação. Não é punir crimes ambientais. É mandar um recado muito claro. Se vocês tentarem se libertar do sistema baseado no dólar, se vocês tentarem construir alternativas financeiras, nós temos o poder de destruir sua economia. É uma demonstração de força pura e simples. Agora vamos olhar para a tabela de condições que emergiu dessa crise. De um lado, a posição ocidental. A Amazônia deve ser tratada como patrimônio mundial, ou seja, sob gestão internacional, não apenas brasileira. As transações comerciais devem ser feitas exclusivamente em dólares americanos. E tecnologias avançadas, especialmente relacionadas a 5G, não podem ser transferidas para o Brasil se isso significar cooperação com a China. Do outro lado, a posição brasileira, que deveria ser óbvia, mas que aparentemente precisa ser defendida, a Amazônia é território soberano do Brasil. Temos o direito de usar uma cesta multivaluta do BRICS para nosso comércio. E devemos ter neutralidade tecnológica, trabalhando com quem oferece as melhores condições, seja Estados Unidos, China, Europa ou qualquer outro. Mas a situação fica ainda mais preocupante quando olhamos para o que está acontecendo nas nossas fronteiras. Sob o pretexto de proteção climática, as maiores manobras militares da OTAN em décadas estão acontecendo na Guiana e na Colômbia. Deixem eu repetir isso devagar. Manobras militares da OTAN, uma aliança militar do Atlântico Norte, estão acontecendo na América do Sul, nas fronteiras imediatas da Amazônia brasileira. E aí surge uma frase dita nos corredores da ONU que deveria fazer soar todos os alarmes. Se o Brasil não pode garantir a preservação dos pulmões do planeta, a comunidade internacional fará isso. Parece uma preocupação legítima com o meio ambiente, não é? Mas para quem conhece a história, para quem já viu esse filme antes em outros países, essa frase significa apenas uma coisa:
internacionalização da Amazônia. É o mesmo roteiro usado em dezenas de intervenções ao longo da história. Primeiro, você cria uma crise econômica através de sanções e bloqueios. Depois, você aponta para a instabilidade resultante e diz: vejam, esse país não consegue governar adequadamente seus recursos. E, finalmente, você se apresenta como o Salvador, aquele que vai restaurar a ordem, proteger o que é importante e, assim, de passagem, garantir que os recursos naturais fiquem disponíveis nas condições que você determinar. Pensem no Iraque e suas armas de destruição em massa que nunca existiram. Pensem na Líbia e na suposta proteção de civis que terminou com o país destruído e em guerra civil permanente. Pensem na Síria e nas várias narrativas que justificaram intervenções externas. O padrão é sempre o mesmo. Cria-se uma narrativa moral irrefutável, mobiliza-se a opinião pública internacional e então age-se para tomar controle de recursos estratégicos. E a Amazônia não é apenas floresta. É água doce em quantidade astronômica. É biodiversidade que vale trilhões em potencial farmacêutico e biotecnológico. É minério estratégico. É terra agricultável. E, talvez mais importante no século XXI, é poder sobre o clima e sobre a narrativa ambiental global. Diante desse cerco sufocante, o governo brasileiro fez o que muitos governos fazem quando se veem encurralados. Correram para Pequim. A China aparece como o plano B, a alternativa ao domínio ocidental. E sim, a China tem capital, tem tecnologia, tem mercado. Mas precisamos ser realistas e honestos sobre o que essa relação significa. A China não é uma organização de caridade internacional. Pequim tem seus próprios interesses estratégicos muito claros. Em troca de salvar a economia brasileira em 2026, salvar dos bloqueios ocidentais, a China está exigindo controle exclusivo sobre as nossas reservas de lítio e nióbio. E aqui precisamos entender a importância desses minerais. O lítio é essencial para baterias, para veículos elétricos, para armazenamento de energia renovável. É o petróleo do século XXI. O nióbio é usado em ligas especiais para aviação, para infraestrutura, para tecnologia de ponta. O Brasil tem algumas das maiores reservas mundiais desses minerais. São recursos que poderiam financiar nosso desenvolvimento por gerações, que poderiam ser a base de uma indústria de alta tecnologia brasileira. Mas se entregamos controle exclusivo desses recursos para a China, estaremos apenas trocando uma dependência por outra. Estaremos saindo da esfera de influência americana para entrar na chinesa, mas continuaremos sendo essencialmente um fornecedor de matéria-prima. Continuaremos sem desenvolver nossa própria capacidade industrial avançada, nossa própria tecnologia, nossa própria independência econômica real. E isso me traz ao ponto central desta análise. O Brasil está preso entre dois modelos de dominação. De um lado, o Ocidente protecionista que quer nos transformar num gigantesco parque ambiental sem indústria, um museu vivo onde se preserva a natureza, mas se impede o desenvolvimento humano. Do outro lado, o Oriente que nos vê como um apêndice fornecedor de matérias-primas, importante apenas enquanto alimenta as fábricas de Shenzhen e Xangai. Nenhum desses modelos oferece ao Brasil o que realmente precisamos: autonomia para decidir nosso próprio caminho de desenvolvimento. Um desenvolvimento que, sim, deve ser sustentável, que deve respeitar a Amazônia, mas que também deve gerar empregos, indústria, tecnologia, riqueza para nosso povo. Porque vamos ser muito claros sobre uma coisa: a preservação ambiental sem desenvolvimento econômico não funciona. Países pobres não preservam florestas. Países pobres desmatam por necessidade de sobrevivência. É só olhar para a história. Os países que mais preservam hoje são os países ricos, que já se desenvolveram, que já têm recursos para investir em conservação, que já garantiram um padrão de vida decente para suas populações. Se querem que o Brasil preserve a Amazônia, então precisam permitir que o Brasil se desenvolva economicamente de forma sustentável. Precisam de transferência real de tecnologia verde, não apenas discursos bonitos. Precisam de financiamento justo para a transição energética, não empréstimos com condições leoninas. Precisam de acesso a mercados sem barreiras arbitrárias disfarçadas de preocupação ambiental. Mas o que vemos é exatamente o oposto.
Vemos tentativas de nos impedir de desenvolver agricultura moderna e eficiente. Vemos bloqueios financeiros quando tentamos diversificar nossas parcerias econômicas. Vemos pressão militar nas nossas fronteiras quando afirmamos nossa soberania sobre nosso território. E aqui chegamos ao ponto crucial. Como saímos dessa armadilha? Como o Brasil pode recuperar o controle sobre seu próprio destino? Primeiro, precisamos de unidade nacional. Esse não é um problema de esquerda ou direita, de governo A ou B. Isso é uma questão de soberania nacional. Quando potências externas tentam impor condições inaceitáveis ao Brasil, quando tentam determinar como devemos usar nosso território, qual moeda devemos aceitar, com quem podemos fazer parceria tecnológica, todo brasileiro que valoriza a independência do país deveria estar do mesmo lado. Precisamos parar com essa autoflagelação constante, essa narrativa de que o Brasil é sempre o vilão ambiental, de que somos incapazes de cuidar da Amazônia, de que precisamos de tutela internacional. Não somos perfeitos, temos problemas graves de desmatamento ilegal que precisam ser combatidos, mas isso não justifica que abdicarmos da nossa soberania. Podemos e devemos fazer melhor, mas nos nossos próprios termos. Segundo, precisamos de uma estratégia externa muito mais sofisticada. Não podemos simplesmente oscilar entre Washington e Pequim, entre subserviência ao Ocidente e dependência da China. Precisamos construir alianças múltiplas, diversificadas, fortalecer o Mercosul como bloco econômico real, não apenas simbólico, aprofundar relações com outros países em desenvolvimento que enfrentam pressões similares, criar coalizões no Sul global para negociar coletivamente melhores termos no comércio internacional e nas discussões climáticas. Terceiro, e talvez mais importante, precisamos investir massivamente em nossa própria capacidade. Não adianta ficar dependendo de tecnologia americana ou chinesa se queremos realmente ser independentes. Precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. Precisamos transformar nossas universidades em centros de inovação de classe mundial. Precisamos criar condições para que nossos melhores cérebros fiquem no Brasil, desenvolvendo soluções brasileiras para problemas brasileiros. Isso significa investimento em educação em todos os níveis. Significa reforma tributária que incentive inovação e produção de alto valor agregado, não apenas exportação de soja e minério. Significa políticas industriais inteligentes que identifiquem setores estratégicos e criem condições para o Brasil competir globalmente. Na questão ambiental, especificamente, precisamos virar o jogo. Em vez de apenas reagir às acusações e pressões, precisamos apresentar ao mundo um modelo brasileiro de desenvolvimento sustentável. Mostrar que é possível preservar a floresta e, ao mesmo tempo, ter agricultura de ponta. Demonstrar que bioeconomia pode ser mais lucrativa que desmatamento. Desenvolver tecnologias de monitoramento e fiscalização tão avançadas que se tornem referência global. E aqui está algo que poucos falam. A Amazônia preservada tem um valor econômico enorme que deveria ser monetizado de forma justa. Se o mundo quer que mantenhamos a floresta em pé porque ela beneficia o clima global, então o mundo deveria pagar por esse serviço ambiental, não como esmola, mas como reconhecimento econômico justo de um serviço prestado à humanidade. Pagamentos por serviços ambientais deveriam ser uma fonte de renda significativa, não migalhas de fundos verdes controlados por ONGs estrangeiras. Na questão financeira, a desdolarização deve continuar, mas de forma inteligente e gradual. Não se pode simplesmente romper com o sistema financeiro dominante da noite para o dia sem causar um colapso econômico. Mas podemos, passo a passo, criar alternativas. Aumentar o comércio bilateral em moedas locais com parceiros confiáveis. Fortalecer instituições financeiras regionais como o Banco de Desenvolvimento do BRICS e o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Diversificar nossas reservas internacionais para não depender excessivamente do dólar. Agora, o que acontece se não fizermos nada? Se simplesmente aceitarmos as condições que estão sendo impostas em 2026? Deixem-me pintar um cenário futuro bastante realista. Nos próximos 5 anos, a pressão só vai aumentar. As zonas disputadas da Amazônia vão ser constantemente expandidas através de interpretações cada vez mais amplas de imagens de satélite e denúncias de ONGs. Cada vez mais áreas produtivas vão ser bloqueadas do comércio internacional. Nossa agricultura vai definhar não por ineficiência, mas por boicote sistemático.
Com a agricultura em colapso, a economia brasileira vai enfraquecer dramaticamente. Vamos ter que recorrer cada vez mais a empréstimos do FMI e de bancos multilaterais, empréstimos que vêm com condicionalidades. Essas condicionalidades vão incluir mais abertura de mercado, mais privatizações de empresas estratégicas, mais renúncia a políticas industriais próprias. Simultaneamente, a pressão pela internacionalização da Amazônia vai crescer. Vão criar um Conselho Internacional da Amazônia, ou algo similar, com participação brasileira, mas não controle brasileiro. Decisões sobre uso da terra, sobre projetos de infraestrutura, sobre exploração de recursos na região amazônica vão ter que passar por essa instância internacional. Vamos perder soberania efetiva sobre 40% do nosso território. No campo tecnológico, vamos ficar permanentemente atrasados. Enquanto outros países avançam em inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, energia renovável de nova geração, nós vamos ficar apenas importando tecnologia pronta, sempre um ou dois passos atrás, sempre dependentes. Socialmente, vamos ver o aumento brutal da desigualdade. Uma pequena elite conectada à economia global vai prosperar. Mas a grande maioria da população vai enfrentar desemprego crescente, serviços públicos cada vez piores, perda de esperança no futuro. E com isso vem instabilidade política, polarização extrema, talvez até conflitos internos sérios. E no fim, daqui a 10, 15 anos, o Brasil vai ser exatamente o que tentam nos fazer ser agora: um grande fornecedor de matérias-primas e produtos agrícolas básicos, com algum turismo ecológico na Amazônia, totalmente dependente de importações para qualquer produto de maior valor agregado, sem autonomia real em política externa, sem capacidade de determinar seu próprio futuro. É isso que queremos? É esse o Brasil que vamos deixar para nossos filhos e netos? Um país que tinha tudo para ser grande, que tem território, recursos, população, diversidade, criatividade, mas que desperdiçou suas chances porque não teve coragem de enfrentar as pressões externas e insistir no seu direito ao desenvolvimento soberano, porque vejam bem, não estou falando de teorias conspiratórias ou paranoia anti-imperialista. Estou falando de fatos concretos que estão acontecendo agora em 2026. Sanções reais que estão bloqueando nossas exportações. Congelamento real de contas bancárias. Manobras militares reais acontecendo nas nossas fronteiras. Exigências reais de controle sobre nossos recursos naturais. Isso não é o Brasil sendo vítima ou procurando desculpas para seus próprios fracassos. É o Brasil reconhecendo que existe um jogo geopolítico muito sério sendo jogado e que nesse jogo estamos sendo tratados como peça, não como jogador. E a única forma de mudar isso é acordar, entender o que está acontecendo e decidir coletivamente que vamos lutar pela nossa autonomia. Não vai ser fácil. Vamos enfrentar mais pressões, mais ameaças, mais tentativas de desestabilização. Mas a alternativa é a rendição lenta e inexorável, é ver nosso país ser gradualmente esvaziado de qualquer capacidade real de autodeterminação. E aqui quero fazer um apelo direto a vocês que estão assistindo. Isso importa. Importa para seu emprego, para o preço da comida que você compra, para as oportunidades que seus filhos vão ter. Não é algo distante, abstrato, que afeta apenas políticos e empresários. É algo que vai definir que tipo de país será o Brasil nas próximas décadas. Então se informem, compartilhem informação. Cobrem posições claras dos seus representantes políticos. Apoiem projetos e políticas que fortaleçam a autonomia brasileira. Valorizem produtos e empresas nacionais. Defendam nossa soberania sobre a Amazônia sem abrir mão da necessidade de protegê-la. O que está acontecendo nos portos de Santos e nos campos do Mato Grosso não é conjuntura de mercado, é uma guerra colonial de novo tipo. Os Estados Unidos e a Europa estão usando a ecologia como arma para impedir que o Brasil alcance o status de grande potência. Nos dizem que devemos colocar limites no desmatamento, mas na realidade estão colocando limites no nosso desenvolvimento. Se em 2026 não defendermos nossa soberania sobre a Amazônia e nosso direito de comercializar na moeda que escolhermos, o Brasil vai continuar sendo o país do futuro que nunca chega. E essa responsabilidade não é só do governo. É de cada um de nós, cidadãos brasileiros, que precisamos decidir se vamos permitir que nosso futuro seja roubado diante dos nossos olhos, embrulhado numa bandeira verde de preocupação ambiental, ou se vamos ter a coragem de dizer: não, esse país é nosso
Esse futuro é nosso e nós é que vamos decidir o que fazer com ele. A escolha é nossa, o momento é agora. E o que decidirmos em 2026 vai determinar se o Brasil finalmente realiza seu potencial ou se torna apenas mais um exemplo histórico de um país que tinha tudo e perdeu tudo por falta de visão e coragem. Eu escolho acreditar que somos capazes de mais, que somos capazes de construir um Brasil soberano, próspero e sustentável. Mas isso só vai acontecer se acordarmos, se nos unirmos e se lutarmos por isso. Obrigado.